Padre Heleno. Boa noite, quem já está chegando aí, as irmãs cordemarianas, né, chegando aí para esta live especial. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. É uma alegria poder acolher cada um através deste aplicativo. Sejam todos bem-vindos, nossas irmãs cordemarianas. Que alegria poder estar em sintonia com você neste momento. Estamos aí aguardando o nosso convidado, o Padre Heleno, que hoje estará conosco neste momento de bate-papo. Está chegando aí o Padre Heleno, já está aí. Que bom, seja bem-vindo. Então, o Padre Heleno está aí, entrando. Daqui a alguns instantes estaremos dando início a este momento de bate-papo. Bem-vindo, Padre Heleno. Que coisa Obrigado. Boa. Boa noite. É uma alegria poder estar com o Senhor, né, nesta noite, representando toda a família sacramentina, né, os sacramentinos de Nossa Senhora. O agradecimento a ele. Sim. Daqui a alguns instantes estaremos dando início. Muito bem. Vamos aguardar. Vamos aí acolher quem está chegando. Já temos várias irmãs cordemarianas. Temos aí alguns leigos que caminham conosco. E com certeza hoje nós teremos uma live cearense, piauiense, né, aí de Minas Gerais. Então será um momento bem diversificado, não é? Aqui conversando um pouco sobre a história dos sacramentinos de Nossa Senhora. Então, uma alegria, sejam todos bem-vindos. Daqui a alguns instantes estaremos dando início, enquanto os convidados, né, as pessoas estarão aí conosco acompanhando este momento. Obrigado. Nós temos aí a saudação da irmã Cássia, né, que alegria, Padre Heleno, aqui conosco. Então, algumas mensagens, né, de acolhida ao Padre Heleno, a nós, né, e sobretudo nosso querido irmão Corde Sacramentino, como nós gostamos de chamar o Padre Heleno, né? Corde Sacramentino. Daqui a pouco nós vamos saber por que Corde Sacramentino. Isso mesmo. Muito bem. Uma irmã Sacramentino chegando. É lá da casa de formação, não deu para me pegar aqui o nome, mas da casa de formação. Então, seja bem-vinda, irmã Sacramentina. Então, boa noite a todos vocês que já estão conosco nesta noite sagrada, nesta noite de bate-papo, neste encontro onde nós iremos conversar um pouco sobre a história da Congregação dos Sacramentinos. Mas primeiro nós queremos acolher o Padre Heleno, não é, pernambucano, da cidade de Bezerros, ex-aluno e educador cordemariano, lá no Colégio Nossa Senhora das Dores, terra querida, onde nós temos muitas irmãs sacramentinos, é um lugar onde brota muitas vocações e Padre Heleno é semente desta terra maravilhosa. Padre Heleno hoje está na paróquia e realiza sua missão na paróquia de Manhuaçu, em Reduto, Minas Gerais. Há 30 anos ele dedica a sua vida à causa do reino, ao projeto de Jesus Cristo, na Congregação dos Sacramentinos de Nossa Senhora. E é administrador também da causa
da beatificação do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi. E nós queremos acolher de forma bem carinhosa quando nós chamamos, quando nós expressamos que o Padre Heleno ele é corde sacramentino, porque ele é semente das irmãs, fruto da congregação das irmãs corde marianas, não é, Padre Heleno? Justamente. Por isso que nós o chamamos de corde sacramentino, porque nós irmãs corde marianas temos um carinho especial pelo Padre Heleno. Então, nesta noite, dia 8 de outubro, dia 8 é um dia em que as 3 famílias fundadas pelo Padre Júlio Maria, nós instituímos como o dia julimariano. As 3 congregações fazem memória, rezam esta história bonita fundada pelo Padre Júlio Maria de Lombardi, hoje servo de Deus. Então, nós passamos neste momento para o nosso convidado, Padre Heleno, que irá conversar um pouco conosco nesta noite sobre a história da congregação dos irmãos sacramentinos. Seja bem-vindo, Padre Heleno. Obrigado, irmã Regiane. Boa noite. Eu confesso que não tenho muita prática com essa técnica, né? Estou sendo meio forçado diante da pandemia. Então, já de início, peço assim, desculpa, fico meio intimidado, né? Mas, quem sabe, o conteúdo vai me ajudar a me sentir mais à vontade. Agradeço muito o convite. Né? Vocês são minhas irmãs muito queridas. Eu sou, de fato, corde sacramentino, né? Desde os meus 7 anos de idade, toda a minha formação intelectual, lá dos inícios, né? Toda a minha formação, eu devo muito, né? Agradeço muito às irmãs corde marianas, né? Irmã Gabriela, irmã Eudócia, irmã Blandina e todas as minhas educadoras. Então, é uma alegria poder partilhar um pouco do muito que eu recebi desde cedo neste convívio com as irmãs corde marianas, que, através do testemunho, me motivou, né, a viver a vida religiosa e como um sacramentino, né? Então, isso tudo é motivo de gratidão e de alegria. Então, falar sobre o Padre Júlio Maria de Lombardi e a nossa fundação é poder partilhar tudo isso que eu aprendi desde cedo com vocês. Então, nós vamos, numa conversa, né, contando um pouquinho da história, e na história vamos contando algumas situações da nossa fundação. Eu penso que é necessário, embora já seja do conhecimento da maioria, a história do nosso fundador, lembrar um pouco, né, alguns dados, alguns acontecimentos, até para nós podermos compreender a fundação da nossa congregação. Então, eu costumo dizer que a história de uma pessoa começa com os seus pais, né? O mistério de um rio é sempre a sua nascente. Então, eu vou fazer assim, vou colocando um pouco da cronologia do servo de Deus, Padre Júlio Maria, chegando naturalmente até o segundo momento, que é sobre a nossa fundação. Tá? Então, o Padre Júlio Maria é filho de José de Lombardi e de Sidônia Rosário Stilo. Tá? Ele nasceu no dia 7 de janeiro de 1878, mas gostava de celebrar o seu natalício no dia 8 de janeiro, por ser o dia do seu batismo. Então, por isso, a cada mês, no dia 8, né, a gente procura fazer essa memória, dando sentido e valor a esta data que era importante e significativa para o nosso pai fundador, né, o dia do batismo, o dia em que se tornou cristão. O casal José de Lombardi e Rosália Stilo tiveram 9 filhos, mas 7 faleceram, né? Ainda muito crianças, uns após até o parto, e os 2 que sobreviveram é justamente o Padre Júlio Maria, cujo nome de batismo é Júlio Emílio Alberto de Lombardi. Depois, por uma questão de devoção à Nossa Senhora, né, ele coloca Maria, que no Brasil vai ser o Padre Júlio Maria, e o seu irmão João Aquiles, que também se tornou um grande missionário durante
32 anos na China. Então, dos 9 filhos, estes 2, né, se tornaram missionários, grandes missionários, e são inspirações de missionária para a nossa família julimariana. O padre Júlio Maria, ele, em 1889, ele fez a sua primeira Eucaristia e também Crisma, na mesma ocasião, né? Portanto, com 11 anos de idade, era de uma família de origem católica, né? Participativa na comunidade, então a sua religião, a sua espiritualidade nasce, né, desse ambiente, né? E a gente sabe que na idade de 15 anos, sabe pela história, que aos 15 anos, quando ele participava de uma celebração da Eucaristia, o bispo que presidia aquela celebração partilhava um pouco de sua experiência na África, né? As dificuldades, ser missionário na África, todas as dificuldades, não somente a econômica, mas também essa dificuldade econômica, e ele motivava a Assembleia, né, a doar algum recurso para o investimento na missão na África, né? E aquela homilia, aquela fala do bispo, tocou profundamente o coração daquele jovem de 15 anos. E por ser de uma família pobre, ele ficou pensando o que ele poderia doar às missões, de uma vez que ele não tinha recursos econômicos. E aí ele tem a feliz ideia de dizer: eu posso doar a minha vida, né? Doar a minha vida pelas missões. Então a gente pode dizer que nesta idade ele toma uma decisão tão importante, tão significativa, que é para a vida toda, né? E aí ele comunica naturalmente, ele comunica a família, né, desse seu desejo de ser missionário, né, sai na Europa, vai para a África, né? Tudo isso é um momento novo que exige dele muita coragem, muito desprendimento, né? E essas características, elas perduram durante toda a sua vida missionária, né? Não é fácil. É um momento, né, Padre Heleno, assim, um momento vocacional do Padre Júlio Maria, né? O toque de Deus na pessoa dele, né? E muita ousadia voltado para o reino de Deus, né? Diante de uma assembleia, ele não tem o que oferecer materialmente, mas oferta a sua vida. É um momento muito lindo, muito vocacional na vida do Padre Júlio Maria e que desperta muitos jovens, não é? É um momento vocacional quando a gente relata esse momento na vida do Padre Júlio. Revela assim uma grande maturidade, né? Porque ele poderia tomar essa decisão naquele mesmo ambiente ali de Europa, né, da Bélgica, ali próximo à França, mas além dele decidir entregar a vida por causa do reino, num outro continente, né, numa outra realidade totalmente diferente que até então ele viveu, né? Então ele vai ser missionário na África, na Argélia, e ele opta por ser um irmão religioso, né? No primeiro momento ele não pensa em ser um sacerdote. E como irmão religioso, ele recebe o nome de irmão Optato Maria, e aí já revela também já essa devoção mariana dele, né, no seu próprio nome. E como irmão religioso, ele assumiu as atividades, os serviços mais simples, né, que lhe foram confiados, né? E depois de uns 5 anos lá na África, ele fica febril, ele adoece, né? E ele teria feito então uma promessa à Nossa Senhora, que se ele ficasse curado, então ele se tornaria um sacerdote para que ele pudesse divulgar ainda mais esta devoção mariana. E é muito interessante a gente relendo assim as cartas dele para o superior, né, para a congregação, ele falando sobre isso, sempre a honestidade dele, a transparência, né? Porque é outro contexto, é outra época, né? E ele não pôde, então, se tornar um padre naquela congregação, né, da Sociedade de Nossa Senhora da África, porque naquela ocasião, quem entrava para ser um irmão, mesmo que tivesse condições para se tornar um sacerdote, intelectuais
outras aptidões, pelo fato de entrar para ser irmão, não era permitido. As normas canônicas daquela época não permitiam. Depois, ele já estava com 23 anos, e também naquela ocasião era considerado assim, hoje não se usa mais essa terminologia, mas seria uma vocação tardia, a pessoa já era bastante adulta e não tinha como fazer um processo, né? Então ele colocou isso para os superiores compreenderam e foram, assim, ajudou o Padre Júlio a fazer esse caminho, né, com outra congregação que estava surgindo, que é justamente os missionários da Sagrada Família, cuja congregação estava nascendo justamente para jovens já adultos, né, considerados de uma vocação tardia, fundada pelo padre Jean-Baptiste Berthier, né, que são os missionários da Sagrada Família. Então, todo esse caminho vocacional teve a ajuda e a compreensão dos missionários da Sociedade Nossa da África, né? Então, ele retorna para a Europa, né, em 1901, e retorna para o ambiente familiar, enquanto ele ingressa para a congregação dos missionários da Sagrada Família em 1902. E lá, então, ele faz o noviciado, faz seus estudos filosóficos teológicos, né, lá em Grave, na Holanda, e é ordenado sacerdote no dia 13 de junho de 1908. E ele era muito próximo ao fundador da congregação, padre Jean-Baptiste Berthier, né? Tanto é que ele se torna o biógrafo do fundador. E essa experiência de conviver com o seu fundador, que era um homem também muito culto, muito inteligente, né? Então ele bebeu muito da espiritualidade, do carisma, né? Ele foi um início de congregação assim também numa pobreza extrema. Essa congregação nasceu num ambiente de muita pobreza, num prédio que foi cedido por outra congregação, que tinha sido também criada num ambiente também de pobreza. Então ele bebeu muito isso, e a gente vai entendê-lo depois na história julimariana, essa pobreza dele, esse desprendimento, esse desapego, a partir daí, né? Então tudo isso a gente vai compreendendo a partir da sua experiência dentro dessa realidade daí. Bem, quando ele é ordenado sacerdote, juntamente com outros 11 jovens, na ocasião da ordenação, ele teria dito que estava disponível para uma missão além fronteiras, né? E, naturalmente, que os superiores gostam de escutar essas coisas, porque depois tem como encaminhar seus religiosos para determinadas áreas de missão. Então, o Padre Júlio, ele possui inteligência, sua capacidade, todas as suas habilidades. Ele foi enviado para começar um seminário em Wacken, na Bélgica, né? Dá início a este seminário. E o superior disse, olha, você vai iniciar, ele também vai ter que arrumar recursos para manter, porque era tudo muito pobre, tudo muito difícil, né? E aí o Padre Júlio foi, ele era líder, ele era um homem, né, de iniciativa, corajoso, ele conseguiu, de fato, né, iniciar e ter um número significativo de jovens, né? Ele era o formador, ele era o superior da casa, enfim, ele conseguiu angariar recursos, né? Ia muito bem, né, nessa missão. Também pregava muitos retiros, pregava missões, não só na Bélgica, mas ali também na França, né, porque era a divisa da Bélgica com a França. Enfim, já era uma pessoa conhecida, né? Já tinha também fama de santidade. Na história diz que algumas vezes, quando ele retornava das missões, percebia que o hábito estava cortado, né? Algumas pessoas já cortavam como relíquia, enfim. Isso para a gente ir percebendo sua seriedade, né, sua espiritualidade, sua vida de santidade, né? Então, no retorno de uma dessas missões, ao chegar em casa, ele viu que tinha uma correspondência para ele, e era uma consulta do superior geral perguntando se ele ainda alimentava esse desejo, né, de uma missão além de fronteiras, né? E depois ele recebeu uma segunda carta, e numa terceira carta já dizia assim para ele
que ele deveria estar preparado para as missões no Brasil, que ele viajaria no dia 23 de setembro, né? Então já era uma ordem, né? Você já foi escolhido para esta missão, né? E ele lê a carta, fica emocionado, ele chora, mas se coloca, né, nas mãos de Nossa Senhora para esta missão. Vir para o Brasil, naquela época, né, nós estamos falando de 1912, a Amazônia era conhecida como Inferno Verde, né? E muitos missionários e missionárias morriam de paludismo, de malária, né? Ainda hoje a situação não é tão fácil, imaginemos naquele contexto. Então havia, por parte de alguns, assim, um medo, né? Mas ele não disse em nenhum momento que sentiu medo, né? Ele abraçou o chamado, a vocação e foi enviado, e de forma que ele chega ao Brasil, né, no dia 15 de outubro de 1912. Né? Agora nós celebraremos 108 anos da chegada dele ao Brasil, agora próximo dia 15. Né? Então chega a Recife, né? E de lá ele é encaminhado para o Rio Grande do Norte, porque em 1911 chegou a primeira comunidade dos primeiros sacrofamilianos no Rio Grande do Norte, que permanecem até hoje, né? Aí em São Pedro do Alequim. E lá ele aprendeu rapidamente a língua portuguesa, né? Ele chegou em outubro, no dia 24 de dezembro, ele já celebrou na língua portuguesa, né? Então, já falando a nossa língua, né? Então ele tinha muita facilidade. E é interessante a gente perceber assim as relações com datas. Eu gosto de fazer essa relação, que ele inaugurou a missão dele, né, no Brasil no dia 24 de dezembro de 1912, e ele termina a sua missão no dia 24 de dezembro de 1944, né? Então ele inicia no Natal e termina também no Natal. Então lá no Rio Grande do Norte, o bispo percebeu que ele era uma pessoa muito capaz e fez o convite para ele assumir a direção lá de um colégio, lá da diocese, né? Mas o padre Júlio firme disse, não, eu vim para as missões lá no Amazonas e é para lá que eu vou. Para lá que eu vou. Isso, então ele não ficou lá, embora fosse sempre muito obediente às autoridades, mas ele foi obediente ao seu superior. Então ele chega a Macapá no dia 27 de fevereiro de 1913. Né? Então uma realidade totalmente diferente da realidade europeia. Né? E aí, para a gente conhecer bem essa história, fica aí o convite para fazer a leitura do Diário Missionário, belíssimo, né? Ali tem toda a alma do nosso fundador, a sua espiritualidade, o carisma, o seu afeto, né? Ele coloca isso em forma poética, lê-lo é uma coisa muito agradável, né? O seu estilo literário é muito agradável, e vale a pena fazer a leitura do Diário Missionário, onde ele coloca detalhes de sua viagem da Europa para os 6 meses já no Brasil. Né? Enfim, então lá de Macapá a gente sabe que ele foi tudo, né? Foi pedagogo, foi farmacêutico, foi educador, enfim, todas essas qualidades que ele tinha, né? E ele sentiu a necessidade de uma congregação para ajudá-lo nessa missão. Né? Então ele recorre a algumas congregações femininas e não consegue o êxito desejado, até que numa conversa dele com o Dom Amando, né, que também é fundador da congregação, ele vai dizer, olha, quando a gente não tem alguma coisa, a gente procura, né, fazê-la, conseguir. Então, quando vem aí, ele soube de 3 jovens que gostariam de se consagrarem, de serem religiosas, e aí ele inicia a fundação, né, com as 3 irmãs, a irmã Maria de Nazaré, irmã Maria José e irmã Maria de Jesus, que é a nossa querida Madre Maria de Jesus. Né? As 2 primeiras, as 3 Marias, que é uma homenagem que ele presta à sua congregação da Sagrada Família. Né? Então, a Sagrada Família, que é Jesus, Maria e José. Né? Então, nascem aí as nossas queridas irmãs corte-marianas, no dia 21 de novembro
de 1916. Né? As duas primeiras tomam o hábito, depois a Irmã Maria de Jesus, que é a terceira. Bem, então depois dessa passagem dele, Macapá, depois vai para Belém, Coraci, né? Até que ele precisa deixar o norte, e nesse tempo aí que ele está em Belém, lembrando que Macapá naquela época fazia parte do Pará, então nesse momento em que ele está no Belém, já tem a ideia de fundar uma congregação masculina, né? Inclusive pensava de ser os Cordemarianos, mas já existia uma congregação com esse nome, né? Então ela foi, como diz o Padre Erval, ela foi gestada no norte, né? A nossa congregação. E aí ele recebe depois um convite de um bispo, né, cearense, Dom Carloto, para a fundação de uma congregação masculina. Então, em contato com o bispo, com o superior geral, ele sempre foi muito obediente aos seus superiores, até que em 1926, setembro de 1926, ele deixa no Pinheiro, né, que hoje é Iquaraci, para vir a Minas Gerais. Né? Era esse o combinado, né? Já havia, inclusive, o Pio Sodalice da nossa congregação, que é uma etapa anterior à fundação, mas na viagem que ele faz, né, de navio, do norte até o Rio Grande do Norte, quando ele chegou a Natal, o navio ficaria um bom tempo, ele desceu para visitar a comunidade dos seus co-irmãos, e estando com os seus co-irmãos, ele recebe um telegrama do superior geral, dizendo que ele não deveria seguir viagem para Manhumirim, mas que ele deveria permanecer em Natal até segundas ordens. Né? Então aí a gente vê a obediência do fundador, mas um gesto dele, né, obedecer significa escutar, né? Então ele tinha essa característica aí da escuta, da obediência, até que ele permanece lá e assume como pároco a igreja de São Pedro do Alecrim, porque fica no bairro do Alecrim, e a gente costuma dizer que a torre da igreja de São Pedro foi construção da época dele, né? Ele não construiu materialmente falando, mas foi na gestão dele, e essa torre de São Pedro do Alecrim rendeu-lhe poesias belíssimas, textos muito bonitos, né? Onde ele coloca todo o seu afeto, né? Todo o seu carinho e toda a sua saudade quando ele deixa também a paróquia para partir rumo às Minas Gerais. Inclusive ele sai meio às escondidas, porque ele já era muito famoso pelos seus escritos, lá no jornal de Natal, né? E lá também ele criou, aí tem esse viés social, é muito importante, né? Ele criou o albergue para idosos, lá no Rio Grande do Norte, né? A gente vai ver na vida dele que essa dimensão social está muito dentro do carisma e da espiritualidade dele. Isso é muito forte, né? Tanto é que funda colégios, banda de música e uma série de outros projetos. Bem, quando ele recebe autorização, ele recebe então autorização do seu superior geral para ele vir para Minas, para que o projeto de fundação possa, de fato, vir a termo, né? Então ele deixa o Rio Grande do Norte, Natal, no dia 28 de fevereiro de 1928, em um navio até o Rio de Janeiro, né? A gente tem que lembrar que no passado não existiam as estradas que nós temos hoje, a dificuldade de chegar aqui na região era imensa, né? Viagens assim bem demoradas. Então ele chega ao Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro então ele vem para a Diocese de Caratinga, onde está a Manhumirim, né, que é a sede da nossa congregação. E aí de encontro com o bispo, um bispo missionário, lazarista, muito simples, há muita semelhança entre os dois, daí também essa amizade, né? Porque ambos eram religiosos, ambos assim uma simplicidade intensa, imensa, né? Então o bispo mostra para ele algumas cidades, inclusive 3 cidades maiores na época, né? Que é Carangola, Caratinga e Manhuaçu. Mas ele então
apresenta o seu desejo, a sua vontade de permanecer ou de iniciar a sua obra em Manhumirim. Mesmo com as dificuldades apresentadas pelo bispo, ele diz, não, eu vejo, está nos escritos isso, eu vejo uma semelhança com Macapá, e eu acredito que essa semelhança não é geográfica, né? Porque aqui tem muitas montanhas, mas talvez a semelhança das dificuldades que ele encontrou, né? de pobreza e da própria formação religiosa dos fiéis, né? Então, quando ele chega a Manhumirim, Manhumirim não é paróquia ainda, é um curato. Nela estava um padre espanhol, era um homem também muito culto, muito preparado, mas diz a história que ele era um homem assim, muito parado, muito tranquilo, e, enfim, a participação era mínima dos fiéis na igreja. Aqui dentro daquele contexto, né, tem que levar em consideração o contexto. À época havia a questão do conflito entre espíritas, maçons, protestantes e católicos, né? Então era uma realidade assim difícil, né? E nesse contexto, totalmente diferente hoje no sentido do ecumenismo, né? Naquela época a apologética era quem prevalecia. Embora hoje, infelizmente, tenha um viés assim. Bem, então ele chega dia 24 de março e no dia 8 de abril ele já assume então a paróquia do Bom Jesus de Manhumirim, hoje Santuário Bom Jesus. Tudo isso foi combinado com o padre de la Barreira, que compreendeu, que, enfim, acolheu o que o bispo determinou, né? E depois o padre foi para uma outra região. Então, o Padre Júlio, com a sua experiência, né, África, Norte, também na Europa, né, é um homem assim de muita vivacidade, muito entusiasmo. Então, ele empolgou muito. Aqui ele chega em abril, aí vem maio, mês mariano, então ele investiu muito já nas conferências sobre Nossa Senhora, né, no terço, enfim. Então, aqueles católicos que estavam afastados por razões diversas, né, começaram a se encantar por aquele missionário, né, e isso fez com que fosse aumentando o número de fiéis. Com isso, ele foi naturalmente conseguindo catequese para crianças, para adultos, para homens. Não era muito comum a participação masculina, e ele conseguiu, então, criar os congregados marianos. Então, ele tinha como evangelizar crianças, jovens, homens, mulheres, e isso foi empolgando, né? A igreja, o santuário, a estrutura física já existia. Não existia ainda a cobertura, as janelas, as portas, né? Mas aqui foi uma igreja que foi única durante muitos anos, nas Américas, inclusive, por ela ser toda de cimento armado, né? Era uma novidade também. Então, a parte de pintura e o final da estrutura foi com ele, né? Então, é uma igreja muito bonita, quem já o conheceu sabe, né? O santuário é muito bonito. Enfim, então, com isso ele foi trazendo pessoas, com isso ele foi, então, colocando em prática o seu projeto da criação de uma congregação masculina, que não foi possível nascer no norte, né? Foi gestada no norte, como eu disse, e como o Padre Evaldo costuma dizer, ele vem, então, ter início aqui em Manhumirim, oficialmente no dia 25 de março de 1929. Mas a liberação, o documento de Roma, data de dezembro de 1928. Então, ele escolheu 25, talvez por ser a festa, certamente a festa da Anunciação, né? Então tem toda uma espiritualidade aí bonita em relação a essa questão, né? Então nascem os missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. A congregação, primeiro era sacerdotes, né? Depois já o nome vai mudando, foram vários, até chegar a ser congregação dos missionários de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento. Né?
é a primeira congregação masculina do Brasil. Então tem também esse ponto aí histórico, né? E eu tenho aqui em mãos as primeiras constituições que foram aprovadas, inclusive no dia 7 de outubro de 1928. Então ontem foi aniversário das nossas primeiras constituições, que é dia de Nossa Senhora do Rosário, né? E eu gostaria de ler aqui, escrita por ele, né, as constituições. Então eu gostaria de ler os 2 primeiros números, para a gente entender o que ele pensou, né, para a nossa congregação. Ele diz assim, na linguagem da época: o fim primário, né, primeiro e principal, é a glória de Deus pela santificação dos membros do Instituto, a qual deve ser alcançada. Ou seja, a santificação deve ser alcançada pela prática dos conselhos evangélicos, né? Pobreza, castidade e obediência na vida comum. Então, é a finalidade primeira pensada por ele, né? A glória de Deus, naturalmente, primeiro Deus, né? Depois a santificação dos seus membros através deste caminho, que continua muito atual, né, irmã Regiane? A vivência dos conselhos evangélicos, né? E como, sobretudo, nos... Sim, pode falar. E daí os sacramentinos, como toda a vida religiosa, né, é chamada a viver esses princípios, né? Nos fala um pouquinho mais desses princípios, né? Para quem nos escuta, nós temos aí muitos leigos, né? Famílias nos acompanhando, para ver de fato qual é o sentido para nós, né? Os conselhos, os princípios evangélicos. Justamente, os conselhos evangélicos, a gente não pode dizer que é prioridade só da vida religiosa, né? Nós religiosos assumimos isso, né? Fazemos a nossa consagração. Mas é um convite e apelo para todas as pessoas, né? A obediência, como eu falava, é a capacidade de escuta, né? A escuta de Deus que se dá na realidade dos acontecimentos da vida. Então a gente está vivendo aí esse momento de pandemia, né? Como escutar, como obedecer a partir dessa realidade? A valorização da vida, né? Então, há muitos que não têm levado a sério essa realidade tão sofrida, né? tão dolorida. Então, o que Deus quer nos falar através deste acontecimento, né? Como escutá-lo? Então, valorizar a nossa vida, valorizar a vida do outro, né? Em todos os sentidos, em todas as dimensões, né? A questão da castidade, de colocar-se no afeto, a serviço uns dos outros, né? Essa capacidade, nós não constituímos uma família, esposa, esposo, filhos, mas nós somos irmãos, para como irmãos também acolher tantos irmãos e irmãs que necessitam dessa capacidade de diálogo, de escuta, de afeto, né? E a pobreza é a capacidade de estar a serviço de, né? Então, é o desprendimento. Aqui não se trata somente da pobreza de recursos financeiros, mas é sobretudo da capacidade de estar a serviço do outro, né? O pobre é aquele que serve, né? Isso, então, de modo geral, lógico que a gente teria que aprofundar isso mais no outro momento, mas para dizer isso. Que esse tempo, né, tem nos chamado como povo de Deus, né, a viver esses princípios, né, pobreza, castidade, obediência, diante de um momento em que nós passamos a nível mundial, não é? Então, os votos, nós chamamos de votos para nós, religiosos consagrados, onde nós somos, de fato, chamados a viver, né, em comunhão com todo o povo de Deus, né, nesse momento tão difícil. Outro ponto, Padelene, que eu queria só voltar um pouquinho, que me chamou a atenção, que eu estava lendo, né, eu soube agora, né, lendo, a primeira congregação masculina no Brasil, né, eu não sabia, eu acredito que muitas irmãs que eu ainda não tinha escutado. É a primeira congregação masculina, né, fundada pelo nosso fundador, Padre Júlio Maria, aqui no Brasil. Então, é um marco, né? Padre Júlio é mais um marco que eu descobri. Eu acredito que muitas das irmãs, né, também não sabiam desse marco significativo
na história do Padre Júlio Maria. É muita ousadia, né? Justamente, assim como ele falou lá no norte, ele diz assim, quem disse, né, que a mulher brasileira não pode ser religiosa, né? Quando fundou a vocês, Irmãs Cordemarianas. Então, a valorização da mulher, né? Porque buscava-se na Europa, né? Ele, não, a mulher brasileira tem fibra, né? Ele fala bonito sobre a figura feminina. E também acreditar, não, é possível também no Brasil ter padres do Brasil, né? Então, acreditar é muito importante, é muito interessante essa coragem, essa audácia dele, né? Para isso. Bem, e o segundo ponto... Sim, pode Que falar. ele poderia, nesse momento, né, sem mulheres e sem homens para iniciar a congregação, ele poderia ter convidado alguém, né, da Europa para vir ajudar. Mas ele quis usar deste povo para que ele pudesse evangelizar, pudesse transformar aquela realidade por onde ele passou, né, aqui no Brasil. Justamente. Então, isso é interessante, né, a gente pensar sobre isso. Então, a nossa congregação nasce, né, nesse contexto de Manhumirim, né, uma cidade acolhedora, né, cheia de montanhas, de cafezal, mas um povo que se sentiu tocado pelo Padre Júlio, pelo seu espírito missionário, seu ardor. Quer dizer, a Eucaristia, para ele, se revelava nessa ação missionária, né? Então, a gente gosta muito de citar as obras materiais que ele fez, que ele realizou, mas é fruto da espiritualidade. Então, a espiritualidade eucarístico-mariana fez com que os frutos fossem essa preocupação com diversas realidades. Por exemplo, ele pensou a criança em situação, já naquela época, de rua, né? Então, ele cria o patronato como um espaço de educação, de formação para aquelas crianças, aqueles adolescentes. Então, ele percebe a necessidade de um colégio bom, de orientação religiosa para as jovens e os jovens, né? Então, ele cria o Colégio Santa Terezinha, ele cria o Ginásio Pio XI. Naquela época, a gente sabe que a formação era rapazes num colégio, moças no outro. Então, ele cria para a juventude. Então, ele vê a necessidade de um hospital. Não tem um hospital, não tem um posto de saúde. Então, ele cria o hospital. E aí, irmã Regiane, tem algo muito bonito, porque nesse conflito que eu já falei anteriormente, de protestantes, maçons, espíritas, né, católicos, ele coloca assim, o hospital deve acolher a todos. Né? E ele especifica lá todos, independente da religião, do poder aquisitivo. Né? Então, isso é muito profundo, isso é muito bonito. Né? Aí a gente poderia, não, mas o padre teria que agir dessa forma mesmo. Lógico, teria sim. Né? Mas ele sabe muito bem diferenciar as coisas. Né? Então, ele foi um batalhador das verdades da fé, né? Mas com essa consciência de que o bem independe das divergências políticas, religiosas, o bem deve ser sempre feito para todas as pessoas. Né? Então aí vem a fundação, repito, do patronato agrícola, que é para as crianças, né, um internato para crianças. Ele cria então, funda o Colégio Santa Terezinha, o Ginásio Pio XI, a nossa congregação, no mesmo ano a congregação das Irmãs Sacramentinas. Antes mesmo das congregações, ele funda o jornal O Lutador. Né? No início, quando ele chegou, então ele tinha um espaço no jornal da cidade. Mas quando ele começou a naturalmente defender as verdades da fé, até a posição do magistério da igreja, né? Então naturalmente que ele perdeu espaço, né? Então vem agora os seus inimigos aí, que o perseguem, que tentam inclusive tirar a sua vida, né? Houve um atentado de morte em 1931, né? E enfim, então ele tem agora o jornal Lutador, que é obra dele, com apoio sempre do bispo diocesano, e aí ele vai, então, evangelizando também através desse veículo de comunicação. A comunicação é algo bem
presente na vida dele. Ele escreveu mais de 100 livros, escreveu vários livros lá na Europa, depois foram traduzidos aqui no Brasil, né? E foi o autor mais lido da década de 30 e 40 no Brasil. Então isso é algo muito importante, né? E aqui a gente lembra a história, a biografia da Irmã Celeste, que é muito mais do que uma biografia, né? É um projeto de vida, e onde a gente tem conhecimento disso. Eu mesmo escutei de várias congregações, porque durante 16 anos estive na formação e participava muito dos ínteres, né? Aspirinte, novinte, e as irmãs sempre diziam, olha, então, na nossa noviciada nós lemos a história da Irmã Celeste, na nossa biblioteca tem o livro da Irmã Celeste. Então foi um dos livros, assim, que certamente esteve em muitas bibliotecas e muitas casas de formação aqui no Brasil, né? Ele fundou, teve essas fundações todas, como eu falei, além de um local para de asilo, hoje não é mais neurologia, né? São as instituições de longa permanência. Então, eu quero dizer que a missão dele, né, o agir missionário dele, é fruto dessa vida de oração. Dizia aqueles com quem eu convivi, tive a graça de conviver com muitos que conviveram com o fundador, entre eles o Padre Demerval, né, que ele tinha, em média, 4 horas de oração diária, né? Então, essa vida de oração refletia, né, os frutos através dessas obras materiais, né? Então, a nossa missão é essa, de ser uma presença eucarístico-mariana nas paróquias, em que nós assumimos, e com todas as pastorais, grupos, movimentos, e nós temos uma casa de formação para leigos, né, o MOBOM, Movimento da Boa Nova, seja na comunicação, na diversidade de atuação paroquial, em qualquer área onde nós estivermos, a gente deve ser, né, pelo menos deve ser, esta presença eucarístico-mariana através das nossas atitudes, dos nossos gestos, né? Realmente, Padre Júlio Maria, né, Padre Heleno, deixou para nós um verdadeiro legado, né, voltado para a espiritualidade, para a nossa vida de oração, né, aí Maria, a Eucaristia, é uma fonte onde nós bebemos todos os dias, deixado por ele como legado à família julimariana. Justamente. Então, a nossa congregação, né, a expansão dela, na época dele, nós tivemos 7 comunidades na Europa, né? O que não era comum. Normalmente, a Europa, como nós já vimos, mandava missionários para cá. Agora, uma congregação brasileira, nascida, né, com todas as suas dificuldades, tá? Ela teve aí essas comunidades na Europa, durante o período em que o fundador ainda era vivo, né? Mais recentemente nós estivemos na África, né? Na diocese de Luena, né? Em missão, uma experiência bonita. Depois foi preciso retornar, né? Faltou possibilidades e condições de missionários para dar continuidade a esta missão em África, né? Mas nós estamos aqui em Minas Gerais, estamos no Mato Grosso, no Ceará, no Piauí, no Amazonas, já tivemos em Rondônia, né? E já tivemos aqui também no Espírito Santo. Então nós somos um grupo, em termos de número, pequeno, né? Nós somos 55 aí consagrados devotos, mas na nossa pequenez, na nossa pobreza, temos procurado viver esse ideal missionário do nosso fundador, né? Temos casas de formação no Ceará, em Belo Horizonte, e onde é feita a filosofia no Ceará, a teologia aqui em Minas Gerais. Também temos um religioso cursando jornalismo, né? Então é a nossa expansão no momento nesses estados, e recentemente em Teresina, né? Então temos procurado fazer com que esse ideal eucarístico mariano, herança e legado do nosso fundador, possa chegar a esses lugares, né, através dos nossos co-irmãos. E aí nós temos também, né, Padre Helena, as etapas de formação, né? Fale um pouquinho aí para nós dessas etapas
talvez aqui alguns jovens estejam nos acompanhando, não é? Esse momento também é um momento vocacional, não é? Como é que se Isso. dá, como é que acontece aí as etapas de formação? Nós temos, quando o jovem ele entra em contato conosco, né, dizendo do seu desejo de conhecer a congregação, de conhecer a espiritualidade, o carisma, então nós encaminhamos para aqueles religiosos que são todos nós temos essa missão e o compromisso, né, mas tem aqueles que são indicados para fazer esse acompanhamento mais direto, né. Atualmente, o nosso coordenador da pastoral vocacional sacramentina na congregação Padre Isaías, e tem a equipe que está mais diretamente ligada a ele. Então, dependendo da região, aí nós indicamos aquele padre, aquele religioso que faz o acompanhamento, né? O acompanhamento online, ou através de circular, do telefonema, do zap, dos recursos que nós temos, né? Então, o primeiro passo é esse contato, né? Do animador vocacional com o jovem vocacionado, como nós costumamos dizer. Aí temos o aspirantado, que é esta fase de uma primeira convivência numa casa de formação, né, para uma iniciação à vida comunitária, né, e já uma iniciação à vivência dos conselhos evangélicos, né, que não se vive só depois que se faz os votos, né, mas no dia a dia. Né. Aí vem a etapa da filosofia, né, o processo, normalmente essa filosofia, depois tem nós chamamos de um estágio, né, pastoral, enfim. E aí tem a teologia ou algum outro curso, dependendo com a área em que a pessoa vai atuar, sempre em consonância com a congregação. Né? Então, aspirantado, postulantado, aí vem o juniorato, que é já quando se tem os votos, né? Aqueles que têm vocação, né, para a vida sacerdotal, presbiteral, naturalmente faz o processo do diaconato, né? Vem a ordenação, enfim, né? Mas nós temos na congregação a possibilidade dos irmãos consagrados e dos padres, dos presbíteros. Então, tem essas duas possibilidades de viver o carisma e a espiritualidade sacramentina dentro da instituição como irmão e como sacerdote. Né? Muito significativo, né? Porque esse momento é um momento, como eu disse, vocacional, né? Para a família julimariana e aqui para os sacramentinos. É um momento onde os jovens que estiverem aí nos acompanhando, se quiser conhecer mais um pouco, né, dessa história, tem um site, né, da congregação. Eu estive visitando esse site para ler um pouquinho também da história dos sacramentinos. E é que estão me avisando aqui que só temos 5 minutos, viu, Padre Helena? Então, mas é um momento vocacional, onde nós despertamos, onde jovens que queiram conhecer um pouco mais da história sacramentina, quiser fazer experiência, conhecer, não é, um pouco mais. Nós temos aqui no Piauí, como já foi dito, em Teresina, temos no Ceará, que eu estou falando aqui das comunidades que estão aqui perto da gente, e em diversas casas, né, comunidades espalhadas por este Brasil, e, sobretudo, aí várias casas em Minas Gerais, Belo Horizonte. E aí, Padre Heleno, eu gostaria também, né, porque tem algumas pessoas aí perguntando o processo, né, o servo de Deus, nosso servo de Deus, Padre Júlio Maria, está aí, né, neste momento forte, onde nós rezamos, pedimos graças, né, para que Padre Júlio Maria chegue aos altares. Isso, então, graças a Deus, o processo ele tem caminhado dentro da normalidade, né? Nós temos a alegria de ter uma equipe bem responsável, né? Bem comprometida, e assim que Roma solicita de nós algum documento, alguma orientação, de imediato a gente encaminha. Então, neste momento, é a fase romana, né? A fase diocesana já aconteceu, foi aqui no Brasil, tudo foi encaminhado, toda a documentação foi aprovada, que é um milagre, é uma bênção de Deus. Então, neste momento, está sendo construído o que nós chamamos de position. O que é isso? É um dossiê. Então, toda a documentação, quase 2.000 páginas
de documentos, fora as 15 mil páginas dos livros escritos pelo fundador. Então, a gente tem que levar em consideração aí que são 17 mil páginas. Elas serão agora colocadas em 500 páginas. Esse dossiê vai ser elaborado. O relator indicado pela Congregação das Causas dos Santos já fez a indicação e o relator está trabalhando. Quando findar este relatório, ele será estudado, apresentado para uma comissão de cardeais que irão constatar ou não que o nosso fundador, o servo de Deus, tenha vivido os conselhos evangélicos, as virtudes teologais, Enfim, se constatar que tudo isso aconteceu, e graças a Deus aconteceu, aí vem aí a assinatura do Papa, o decreto para a vulnerabilidade. Então, é preciso que a gente continue animado, rezando, criando devoção. E se alguém sabe de alguém que conseguiu uma graça, um milagre, escrever imediatamente, porque neste momento do processo agora, nós estamos começando a trabalhar justamente isso, as graças, e os possíveis milagres, para em breve nós termos, com a graça de Deus, o nosso beato Júlio Maria de Lombardi. Por isso que nós vamos concluir essa nossa live, esse nosso bate-papo, rezando a oração pela beatificação do servo de Deus, Padre Júlio Maria de Lombardi, e que muitas graças possam surgir, mas para isso nós precisamos intensificar nossas orações. Então, juntos vamos rezar a oração pela beatificação. Ó Trindade Santa, vós que sois a fonte de toda santidade, nós vos louvamos por vosso servo, o Padre Júlio Maria de Lombardi, que, assemelhando-se ao Cristo Eucarístico, cuidou do vosso rebanho com amor, zelo e doação, deixando-se guiar pelo Espírito Santo, assim como a Virgem Maria testemunhou a ternura missionária da Igreja. Concedei-me, ó Trindade Santa, pela intercessão do Padre Júlio Maria, a graça que vos suplico. Você que nos acompanha neste momento pode fazer seus pedidos, o que nós queremos alcançar através da intercessão do Padre Júlio Maria. E se for de vossa santa vontade, dai que Padre Júlio Maria alcance a honra dos altares, para a vossa glória e para o bem de tantas almas. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Nossa Senhora, Santíssimo Sacramento, rogai por nós. Coração Imaculado de Maria, rogai por nós. Padre Júlio Maria, servo de Deus, intercedei por nós. Então, Padre Heleno, foi um momento sagrado, foi um momento orante, foi um momento missionário, foi um momento vocacional. E nós só temos a agradecer pela partilha que o Senhor nos fez, por todo o resgate da história do Padre Júlio Maria e da congregação sacramentina. E nós temos aí esse minutinho para o senhor fazer suas considerações finais. Então, de modo geral, gostaria de dizer que a nossa espiritualidade ela é missionária eucarístico-mariana, E ela, sem dúvida, é alimentada e inspirada no seguimento a Jesus Cristo, que é o missionário do Pai. Então, aqui está, de fato, a nossa espiritualidade, aquele que nos move para a missão que o nosso fundador nos deixou. Ele até dizia, no momento de vaidade, ele dizia assim, olha, nós somos completos... Nós temos 20 segundos, viu?
Nós somos eucarístico mariano, né? Então eu quero terminar com as palavras deles. Só a santidade onde há totalidade de entrega a Deus. Que nós busquemos a santidade que Ele nos inspire. Obrigado. Obrigada e gratidão a você que também que nos acompanhou.